Uma série baseada na música do Legião Urbana, que é a música Pais e Filhos. Imagino eu que de todas as músicas dele conhecida, essa seja a música mais conhecida do Legião Urbana. E o Renato esteve no domingo passado falando sobre você culpa os seus pais por tudo. Obrigado. Você culpa os seus pais por tudo. E aí, hoje nós vamos falar numa outra parte da música que diz assim, que nada é fácil de entender. Nada é fácil de entender. A música ela diz assim na primeira estrofe, né? Estátuas em cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. E aí conclui essa estrofe dizendo: nada é fácil de entender. Irmãos, tem um pensador cristão que eu gosto muito, e é muito conhecido também, que ele é tido como um cientista praticamente. O nome dele é C.S. Lewis. Talvez falando esse nome você não se recorde muito bem, mas C.S. Lewis é o autor do livro Crônicas de Nárnia, que inclusive depois virou até um filme, né? As Crônicas de Nárnia. Mas isso daí é só, talvez, 1% de todo o trabalho literário do C.S. Lewis e do seu pensamento cristão. E diz a história que é o seguinte: C.S. Lewis até então ele era ateu, e aí depois ele se converte ao cristianismo. E quando ele já está velho, ele perde a esposa por câncer, momentos de muita tristeza, e ele está acamado, ele já não consegue muito cuidar da sua vida sozinho, ele precisa da ajuda de pessoas. E aí tem um jovem que trabalha para o C.S. Lewis o ajudando. Como ele está acamado, esse jovem vai até a sua casa, fica lá todos os dias, ajuda ele a tomar banho, ajuda ele a comer e faz companhia para o C.S. Lewis. E aí esse jovem, antes de ir para a casa do C.S. Lewis, ele costuma ir a um parque caminhar, né? E ele vai ao parque caminhar, e enquanto ele está caminhando no parque, ele conhece um outro senhor, um ancião já, que também está caminhando no parque, que era amigo do C.S. Lewis na época que eles trabalhavam junto. E esse senhor continua ateu, esse senhor nunca acreditou em Jesus, mas ele sabe que C.S. Lewis se converteu a Cristo. E aí, esse cara, ele faz algumas questões para esse cuidador. Ele fala o seguinte: olha, eu não consigo entender muito a fé do seu amigo, porque ele acredita em Jesus, e ele está na cama, enfermo, e eu sou ateu, e estou aqui, sou até mais velho que ele, estou aqui todo dia no parque caminhando. E esse cara vai desafiando o cuidador de C.S. Lewis, fazendo essas questões. E aí, o cuidador de C.S. Lewis, ele chega na casa do C.S. Lewis para trabalhar, e o C.S. Lewis várias vezes percebe o semblante dele perturbado, o semblante dele caído. E aí um dia, mais uma vez, esse jovem está no parque, e mais uma vez esse homem, esse senhor ateu, zomba da fé do Lewis, zomba da fé desse jovem, dizendo: e aí, como está o C.S. Lewis? Ele está lá na cama com a sua fé, e eu sou mais velho que ele e estou correndo aqui no parque. E aí esse jovem volta agora muito perturbado com essa situação. E aí o C.S. Lewis percebe na cara dele que ele está triste, pergunta para ele: o que está acontecendo? E ele tenta não trazer essas palavras para o C.S. Lewis, porque ele acredita que vai afrontar um pouco o C.S. Lewis. E aí o C.S. Lewis força ele para que ele dissesse, porque ele estava assim, tão triste. E aí ele diz o seguinte: olha, sabe fulano? C.S. Lewis: sim, eu sei. Eu encontro ele no parque, às vezes, quando eu vou caminhar. Ah, legal, muito bem, e aí? E aí que ele fica me provocando a minha fé. Ele diz: por que o senhor está aí nessa cama, apesar de acreditar em Jesus, e ele é um ateu, mais velho do que você, está caminhando no parque? E aí C.S. Lewis pergunta para ele: e o que você pretende fazer a respeito? Você não disse nada a ele? Aí ele diz o seguinte, ele fala: eu quero perguntar para Deus, para ver se Deus me explica isso. Porque ele não acredita no Senhor e está caminhando no parque, e o Senhor acredita nele
em Deus, acredita na fé cristã e está aí nessa cama. E aí o Lewis fala para ele o seguinte: olha, não precisa perguntar nada, porque eu já sei o que Deus vai te responder se você perguntar. E aí Lewis pergunta para ele: o que Deus vai me responder se eu perguntar para ele por que o senhor está aí nessa cama acreditando em Deus e o seu amigo ateu está caminhando no parque sem acreditar em Deus, sem acreditar em Jesus, em nada? E aí Lewis fala para ele assim, ele vai dizer para você o seguinte: o que te importa isso? É isso que Deus vai te responder. O que te importa? Então, irmãos, essa música aqui, ela está falando de uma moça que ela não se dava bem com os pais, por isso que a música fala: você culpa seus pais por tudo. E aí então ela comete um suicídio, ela pula da janela do 5º andar. E essa história de fato acontece em Brasília. E aí Renato Russo escreve toda essa canção, e a música, o Renato Russo escreve: olha, ninguém sabe o que aconteceu, e ele fala assim: olha, nada é fácil de entender. E por que nada é fácil de entender? Porque muitas coisas não nos compete saber. Muitas coisas Deus não vai explicar tudo para nós. Muitas coisas nós vamos ficar sem entender o que aconteceu, ou por que aconteceu. Eu queria que você, aí no seu celular ou na sua Bíblia, lesse um texto comigo, que está em João capítulo 21. Se você não tiver o aplicativo, você pode digitar no Google aí, João 21, e você pode até escolher sua versão. Você pode estar João 21 NVI, né? E aí vai aparecer o texto. Eu vou ler o versículo 20 de João capítulo 21. João capítulo 21, versículo de número 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara-lhe: Senhor, quem é o traidor? 21. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, o que acontece aqui nesse texto? Jesus, ele indica para Pedro, versículos antes, que Pedro, ele iria morrer praticamente na sua velhice. Jesus dá indícios disso para Pedro. Pedro vai morrer na velhice, ou seja, não vai morrer ainda quando adulto ou moço, mas vai morrer na velhice. E aí Pedro, ainda muito curioso, ele fala o seguinte: tá bom, tudo indica que eu vou morrer na minha velhice, e esse daí? Né, como que vai ser o fim dele? O que vai acontecer com o João? E aí Jesus Cristo dá essa resposta fantástica para Pedro. Fala para Pedro: olha Pedro, se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa isso? O que te importa? Né? Muitas situações que podem acontecer nas nossas vidas, a gente pode ir até mesmo questionar Deus, por que isso está acontecendo? Mas já parou para pensar que Deus pode estar dizendo para você o que te importa? Porque Deus, Ele é soberano, então Ele tem os seus planos, de forma que muitas vezes, se Ele quiser explicar o seu plano, sequer a nossa mente finita vai conseguir entender isso, ou o que é pior, vai conseguir lidar com esse plano que Deus tem para as nossas vidas. A gente não consegue. É loucura queremos encontrar explicação para tudo. Não é possível nós conseguirmos uma explicação para tudo. Diz a história que uma vez perguntaram a Santo Agostinho, o que Deus estava fazendo antes dele ter criado o mundo?
O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? E Agostinho, intrigado com essa pergunta absurda, ali no momento de ironia, ele fala assim: ele estava preparando o inferno para quem tem esse tipo de pergunta. Porque existem coisas que nós não vamos conseguir entender. Muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida, em outras palavras, às vezes pode acontecer de não descer na nossa garganta. Nós vamos morrer e não vamos entender. Não vamos entender por que isso aconteceu comigo. Por que isso aconteceu com você? Mas sem dúvida nenhuma, em todas as circunstâncias, ainda diante daquelas que nós não entendemos, Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo com as nossas vidas. Deus tem para nós um plano maior, um plano perfeito. De forma que tudo o que está acontecendo dentro de um propósito soberano, de um propósito divino. Deus sabe o que está acontecendo, Ele sabe por que as peças estão se movendo. Muitas situações que nós não entendemos porque nós somos seres limitados. Não tem como nós entendermos a Deus. Na verdade, o que nós conseguimos entender de Deus é aquilo que Deus permitiu que nós pudéssemos entender dele, porque sequer nós tínhamos como entender Deus. Nós não conseguimos saber nada sobre Deus. É Deus que permite que o homem saiba alguma coisa sobre ele. Por isso que a gente tem que questionar um pouco a questão da teologia. Porque muitos entendem que a teologia é você entender Deus. Para mim não. Para mim a teologia tem que ser algo como entender o que se entende de Deus. Porque Deus não pode ser um objeto de estudo. O que pode ser um objeto de estudo é o que se sabe sobre Deus. Então a melhor teologia não é aquela que tenta entender Deus, mas é aquela que tenta entender o que se entende sobre Deus. Porque não é possível entender Deus. Como diz aquela canção, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Então, Renato Russo diz, olha, não é fácil de entender uma situação dessa. Uma situação do sofrimento humano. De fato não é fácil. As pessoas ficam perguntando, olha, como que um Deus de amor permite que essas coisas podem acontecer? Mas a verdade é que nós não conseguimos entender toda a história, todo o plano que Deus tem. Por isso que nós questionamos. Nós questionamos o presente, mas Deus tem um plano que fala do passado, do presente, que fala do futuro. Que para você é escuro, mas para Ele é tão claro como a luz do dia. Deus sabe exatamente das coisas. Agora, nós não podemos também nos esconder apenas desse argumento de que Deus é soberano e Ele sabe o que faz. Mas nós temos que pensar também o seguinte: muitas coisas que acontecem na história da humanidade são consequências das coisas que os homens fazem. Muitas das tragédias que acontecem por consequência do que o homem faz. E aí as pessoas ficam questionando, olha, Deus não poderia ter impedido? Claro que Ele pode. Mas só que tem coisas que são consequências da vida. Uma vez eu estava em um táxi no Rio de Janeiro e estava passando na televisão um morro lá que tinha desabado e tinha morrido pessoas, morrido famílias. E dentro do táxi, o taxista disse para mim o seguinte, a gente passando perto daquela região, ele falou, aqui é aquela região que está passando na televisão, que choveu e o morro veio abaixo e morreu pessoas, né? E aí ele falou o seguinte, como pode isso, né? Deus não poderia ter feito alguma coisa? Eu falei para ele, Senhor, Deus não é incompetente. Desde que o homem é homem, ele sabe que se colocar uma casa no morro, sem alicerce, pode vir a chuva e levar tudo embora. Então a pergunta não é às vezes aonde está Deus diante da tragédia, mas a pergunta é aonde está o homem quando viu que havia o risco da tragédia? Né? Aonde estavam essas pessoas
que eram conhecedoras de que chuva não ia combinar com o morro. Vai chover e o morro vai vir abaixo. E aí agora, os homens, eles têm a incrível mania de querer culpar Deus de coisas que eles mesmos poderiam terem resolvido. Porque Deus deu a sabedoria para o homem. Se o homem usasse a sabedoria, muitas tragédias poderiam ser evitadas. Um carro, um homem embriagado, o carro entra numa calçada, machucam pessoas, a culpa é de Deus. A culpa não é de Deus. Os homens, eles têm o livre-arbítrio e muitas vezes Deus vai permitir que as coisas aconteçam porque Ele quer ensinar à humanidade que o homem precisa se voltar para Ele. Um cachorro, às vezes, que avança em uma criança e a machuca. E a mãe pergunta: aonde está Deus que deixou que minha filha fosse machucada? E Deus pode estar perguntando: aonde você estava que não viu a sua filha perto do cachorro? Então perceba que muitas vezes a pergunta aonde está Deus, cabe nós como sujeito da pergunta. Aonde eu estou? Porque as pessoas veem a fome na África, a fome na Etiópia e ficam questionando aonde está Deus. Mas a pergunta é: o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? O que os poderosos dessa terra estão fazendo com as suas riquezas? E não aonde está Deus. Para muitas perguntas que as pessoas falam sobre aonde está Deus, caberia o próprio sujeito que está questionando Deus. Porque Deus, Ele permanece no mesmo lugar, no trono. Deus está no trono. Aonde está Deus? Deus está no trono e faz tudo como lhe apraz. Faz tudo como lhe deseja. As pessoas questionam muito a Deus diante da tragédia. As pessoas não conseguem achar explicação para lidar com Deus diante da tragédia. Mas sabe, tudo que Deus está fazendo, em nenhum momento Ele está deixando de amar para fazer. Isso é muito importante. Tudo de ruim que pode acontecer, em nenhum momento Ele deixou de amar para permitir aquilo. Aquilo, de certa forma, faz parte também do amor de Deus, porque a Bíblia diz que Ele corrige a todos quanto Ele ama. Uma vez eu ouvi na televisão um rabi explicando sobre o dilúvio, né? E o judaísmo tem essa questão, eles não ficam questionando Deus, como nós cristãos às vezes fazemos. E o rabi, se eu me lembro bem da história, perguntado sobre o dilúvio, ele disse o seguinte: olha, o dilúvio aconteceu da seguinte maneira. Deus tentou por inúmeros esforços fazer com que o povo dele, o povo escolhido dele, o povo de Israel, se voltasse para ele e abandonasse os ídolos. E aí Deus tentou diversas formas e durante toda a história da humanidade fazer com que o povo escolhido dele, as meninas dos olhos dele, pudesse olhar para ele e não para olhar para os ídolos. E tentando, e o povo de dura cerviz, nunca se converte a Deus. Houve um dia então que Deus chorou 40 dias e 40 noites e as suas lágrimas encheram a terra. Eles então entendem que mesmo diante da dor do homem, Deus não deixa de amar o homem. Eu vejo as pessoas questionando Deus quando elas não entendem as tragédias. Mas é interessante, já reparou que ninguém questiona Deus quando não entende os milagres? Então as pessoas questionam Deus quando não entendem as coisas ruins que lhes acontecem. Mas já parou para pensar que ninguém questiona Deus quando não entende as coisas boas que acontecem? Você já viu, por exemplo, uma mãe grávida, de joelho,
clamando a Deus: Senhor, me explica, eu te imploro, como que forma os ossos dessa criança no meu ventre, me explica isso. Não tem. Você vê a natureza e ninguém questiona Deus: Senhor, como pode o universo, o sistema solar girar dessa maneira em torno da Terra, de maneira que se a Terra tivesse alguns quilômetros acima de tal ordenada, o mundo congelaria? Como o Senhor pode fazer isso? Como o Senhor é maravilhoso? Me explica como o Senhor pode fazer essa grandeza. Não tem ninguém questionando Deus diante das maravilhas. As pessoas só querem questionar Deus diante das tragédias, diante das provações. Sabe, nós não vamos viver aqui nesse mundo como Adão e Eva viveu por um período no Éden, sem lágrimas, sem dor. Não, o mundo jaz no maligno. Então, dor e sofrimento é uma coisa que cedo ou tarde nós vamos ter em alguns períodos das nossas vidas. Jó, ele questiona Deus sobre o seu sofrimento. Ele exige uma explicação de Deus, capítulos após capítulos. E sabe qual é a resposta que Deus dá para Jó? Resposta nenhuma. E sabe qual é a resposta que Jó entende que Deus está dando para ele? Que ele próprio é a resposta. Consegue entender isso? Deus não dá nenhuma explicação para Jó, mas Jó entende nos últimos capítulos que o próprio Deus é a resposta. Ou seja, não vamos ter todas as explicações, mas diante de todos os dramas, de todas as interrogações, nós vamos ter Deus com nós. Vamos ter Deus com a gente. É isso que diz o Salmo 23: quando eu andar no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque sei que tu, Senhor, estás comigo. Amém. Então, não vamos ter todas as respostas, mas para todas as perguntas, vamos ter Deus conosco. Amém. O próprio Cristo, ele, na cruz, ele diz para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Talvez alguém aqui já fez essa oração: Deus meu, por que me desamparaste? Talvez tenha tido a mesma resposta que Jesus Cristo teve. Sabe qual foi a resposta? Resposta nenhuma. Deus não para o que Ele está fazendo na terra para explicar para Jesus tudo que o próprio Cristo sabia, porque Ele estava fazendo aquilo. Deus meu, por que me desamparaste? E o próprio Cristo não tem resposta nenhuma diante da sua dor. Porque de fato, às vezes vai nos faltar explicação, mas nunca vai faltar o consolo daquele que sabe todas as coisas. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos fazer uma oração. A única resposta e a única garantia de resposta que nós vamos ter sempre é a garantia de que o próprio Deus está conosco. Que Deus possa perdoar as nossas falhas, que Deus possa não considerar o tempo em que nós ficamos questionando Ele durante situações da vida, que a gente ficou brigando com Deus, perguntando por quê. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque Ele tem um plano perfeito para nós, e Ele sabe o que está fazendo, e ainda que esteja doendo muito e a gente queira alguma explicação, que nós possamos nos contentar de que o próprio Deus é a resposta. Porque seria pior uma explicação sem Deus, e é bem melhor nenhuma explicação, porém sabendo que nele eu posso confiar.
Pai, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias, pedimos o perdão das nossas falhas e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude nos momentos difíceis e que nesses momentos nós possamos enxergar a tua mão com nós, a tua mão nos sustentando, Pai, porque não há garantia de que o Senhor vai nos explicar tudo o que o Senhor está fazendo. Muitas das coisas nós não vamos conseguir entender, mas nós temos que confiar que o Senhor sabe todas as coisas, faz tudo como lhe agrada. O Senhor é o Deus maior, o Senhor não se ausentou da nossa história, o Senhor escreve a história e segue dentro da história. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus, amém. Tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei de não estou só. Dizes sobre mim, não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível, Deus impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. Que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível.